Olá, boa noite a todos os companheiros do GELAC, do Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade. Esta instituição localizada na cidade do Salvador, que já tem mais de 30 anos de existência, uma casa acolhedora. Pois bem, na noite de hoje, as nossas reflexões doutrinárias terão como tema o Evangelho segundo o Espiritismo. Como estamos no mês de abril, onde é comemorado o aniversário da doutrina dos Espíritos, o aniversário do Livro dos Espíritos, mas também é comemorado o aniversário do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse ano o Evangelho completa 50 anos de existência. Então, para começarmos, eu gostaria de trazer o significado. Muita gente, algumas pessoas não sabem, mas o significado da palavra evangelho. Então, o significado de evangelho vem do grego euangelion, que significa significa bom, e angelion ou angelion significa mensagem, notícia. Então, a tradução literal seria boa mensagem, boa notícia ou boa nova. Nós, tradicionalmente, chamamos o Evangelho de boa nova, né? ou boas notícias, que é exatamente o que Jesus trouxe para a gente há 2000 anos. Antes de analisarmos propriamente o Evangelho segundo o Espiritismo, para nós compreendermos o Evangelho propriamente, a mensagem do Cristo há 2000 anos, nós precisamos situar o momento histórico daquela época, o momento que vivia a sociedade de então. Mas antes disso, gostaria de trazer aqui uma pergunta que Kardec fez aos espíritos, a questão 625 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, a principal obra da doutrina espírita, é um livro feito de perguntas e respostas. E aí, a questão 625, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem: vede Jesus. Ou seja, Jesus é o nosso guia e modelo. Jesus é o espírito mais elevado que reencarnou no planeta Terra. Para a gente ter uma noção desse espírito, eu trouxe aqui a escala espírita. Kardec construiu lá no Livro dos Espíritos, a partir do item 100, uma escala. Essa escala vai facilitar a compreensão, ou pelo menos a identificação dos espíritos que se comunicavam, uma vez que a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, como o próprio nome diz, ela foi trazida pelos espíritos. Então, para facilitar o entendimento dessas comunicações, dos espíritos que se comunicavam, Kardec criou essa escala. Essa escala, ela serve para facilitar, como eu falei, a identificação desses espíritos, tá? Mas é claro que não é uma escala absoluta, tá? É um sistema como outro qualquer, como existem em outras ciências, para facilitar a identificação. Nós, espíritas, nós podemos também nos situarmos nessa escala. Mas para a gente compreender Jesus, vamos entender um pouquinho dessa escala. Kardec coloca a escala em 3 níveis, ou pelo menos, como ele diz lá, em 3 ordens, tá? Que é a terceira ordem, espíritos imperfeitos, a segunda ordem, bons espíritos, e a primeira ordem, espíritos puros. A terceira ordem de espíritos imperfeitos, eu diria que a maioria da população do nosso planeta está situada nessa escala, nessa ordem. Por exemplo, lá
os espíritos, tanto desencarnados quanto encarnados, há uma predominância da matéria sobre o espírito. Existe a propensão ao mal, a ignorância, o orgulho também, o egoísmo. Os espíritos que foram classificados nessa escala, eles têm a intuição de Deus, mas não o compreendem completamente. Tá? Eu diria, volto a repetir, que a maioria de nós, os espíritos encarnados, são classificados nessa terceira ordem aí, nesse terceiro nível que Kardec trouxe para nós. A segunda ordem são a dos bons espíritos. Nessa parte há uma predominância do espírito sobre a matéria. Já existe o desejo do bem. Uns possuem a ciência e outros possuem a bondade. Os mais adiantados juntam as duas coisas, tanto a sabedoria quanto a bondade. A maioria desses espíritos, ou se não todos, só reencarnam na Terra em missão. Geralmente são espíritos mais adiantados, espíritos mais experienciados, mais experimentados, que já galgaram a escala, já passaram pela terceira ordem e agora se situam na segunda ordem. Os espíritos desencarnados somos nós fora do corpo físico. Então, os espíritos desencarnados não são todos inteligentes, não são todos bondosos, não são todos sábios. Existem, né? E essa escala facilita esse entendimento. Existem os ignorantes, existem os orgulhosos, existem os preconceituosos. Né? Toda a gama de imperfeições que a humanidade traz, os espíritos também têm. Né? Inclusive, a quantidade de espíritos desencarnados ao redor da Terra chega a ser 3 vezes mais, quase 4 vezes mais do que aquela população encarnada. São mais de 30 bilhões de espíritos ao redor do nosso planeta. Então, essa segunda ordem são os bons espíritos, né? Os espíritos que já galgaram uma certa evolução espiritual. E, por último, por fim, a primeira ordem que Kardec traz são os espíritos puros. Tá? Nessa ordem de espíritos, nenhuma influência existe mais da matéria para com esses espíritos. Superioridade intelectual e moral absolutas. Então, baseado nessa escala, nós compreendemos que Jesus seja o único espírito que esteja nessa classe e que habitou entre nós e que reencarnou entre nós. Né? Segundo Leon Denis, Jesus é o governador espiritual da Terra. Tá? Segundo ele, tá? Jesus presidiu a formação do nosso próprio planeta, tá? E governa o nosso planeta. Se hoje, inclusive melhor dizendo, quando da formação do planeta Terra, Jesus já era um espírito puro, já era um espírito iluminado, já era um espírito que já tinha galgado essa superioridade. Ele presidiu a formação do nosso planeta, segundo as tradições espíritas, e governa também o nosso planeta Terra. Então, só para a gente situar quem é Jesus, quem é esse espírito que dividiu a história em antes e depois dele. Qual era o contexto histórico daquela região onde Jesus veio, Israel, naquela época, há 2000 anos? Primeiro a gente vai lembrar o seguinte: o povo hebreu, que foi o povo onde Jesus nasceu, foi um povo muito sofredor, desde longas datas. Foi escravizado durante mais de 400 anos lá no Egito. E não foi só escravizado pelos egípcios, foi escravizado pelos babilônios também. Saiu do Egito com Moisés, que libertou esse povo, e peregrinou durante mais de 40 anos em busca da terra prometida.
Então foi um povo muito, muito sofrido, foi escravizado posteriormente também por outros povos, inclusive isso tudo antes da vinda de Jesus. Então, morreram mais de milhares de judeus, milhares de judeus morreram ao longo da história, através das guerras, através da escravização desses outros povos, talvez milhões de pessoas tenham morrido. Então foi um povo muito sofredor. Tá? Quando Jesus iniciou o seu messianato, com 30 anos de idade, a Palestina, que era a região ali onde Jesus nasceu, em Israel, a Palestina era governada por Roma. E o governador naquela época era Herodes Antipas. Tá? Roma era odiada pelos judeus. Por quê? Porque o Império Romano dominava aquela região e, inclusive, cobrava altos impostos dos judeus. E aí, é claro, os judeus odiavam Roma, era natural. Então, Jesus nasceu no meio dos judeus, nasceu entre os judeus. Jesus, portanto, era judeu. Lá, quando ele começou o seu messianato, aos 30 anos, ele então escolhe 12 pessoas, 12 apóstolos que iriam auxiliá-lo para a revelação dessa mensagem nova, dessa boa nova, dessa boa notícia que foi o Evangelho. Eram pessoas simples que ele escolheu, a maioria era pescador, eram pessoas sem muita cultura, a maioria desses apóstolos não sabia escrever, não sabia ler nem escrever, uma grande parte deles. Eram pessoas simples, mas eram espíritos já experimentados. Já eram espíritos que já tinham alcançado um certo grau de maturidade espiritual, apesar de serem pessoas simples, pessoas humildes, pessoas rudes daquela época. Então, vou trazer aqui algumas notícias históricas daquela época. Para compreendermos todo o Evangelho, precisamos compreender algumas situações daquela época. Por exemplo, quais eram as línguas que se utilizava, quais eram os costumes que se utilizava naquela época, qual era a estrutura política, a estrutura social daquela sociedade de então, qual era a religião em voga. Então, tudo isso nós precisamos compreender para entender melhor a mensagem de Jesus. Que naquela época se utilizava muito uma mensagem muito alegórica, era muito comum. Tá? Então precisamos compreender esse contexto para entender melhor a mensagem do Evangelho. Dentre esses 12 que foram escolhidos por Jesus, somente 2 escreveram os Evangelhos. Como nós sabemos, Jesus não escreveu absolutamente nada. Apenas os chamados os evangelistas. Os evangelistas foram 4, na verdade. Mas dos apóstolos, apenas 2, que foram Mateus e João. E depois veio Marcos e Lucas, que não eram apóstolos, inclusive não conheceram Jesus. Mateus, que se chamava Levi, aliás, isso era uma prática, quando as pessoas se convertiam ao cristianismo, eles mudavam o nome, eles modificavam o nome, e Mateus foi um deles. Se chamava Levi e passou a chamar Mateus. Ele era cobrador de impostos, inclusive era odiado pelos próprios judeus. Roma escolhia os próprios judeus para cobrarem os impostos, e normalmente esses cobradores eram pessoas ricas, porque grande parte dos impostos ficava com eles também, então se tornavam ricos. E, é claro, era odiado pelos judeus por conta dos altos impostos que eles cobravam. Mateus escreveu o seu evangelho por volta dos 50 anos depois de Cristo. Depois veio Marcos. Marcos escreveu o evangelho 70 anos depois de Cristo. Marcos escreveu
o Evangelho a partir dos relatos de Paulo de Tarso e também os relatos de Pedro. Né? Marcos, como eu falei, não foi apóstolo. Né? E alguns relatos também da própria Maria de Nazaré, após a morte de Jesus. Lucas, o terceiro evangelista, escreveu o Evangelho por volta de 59 a 63 anos depois de Cristo. Ele também escreveu os relatos escreveu o Evangelho a partir dos relatos de Paulo de Tarso. Ele era um verdadeiro discípulo de Paulo de Tarso, pois ele seguiu Paulo através nas divulgações nas peregrinações que Paulo fazia para a divulgação do cristianismo daquela época. E por fim, João. João foi o discípulo que escreveu o Evangelho entre 80 e 95 anos depois da morte de Cristo. João era o discípulo mais novo e foi o que desencarnou mais velho. Aliás, ele foi o único evangelista, foi o único apóstolo que não morreu martirizado. A maioria dos apóstolos, se não todos os outros, morreram ou queimado, ou morreram comido pelos leões, né? Em Roma principalmente, ou morreram apedrejados e até mesmo crucificados. Todos eles, todos os apóstolos, com exceção de João. João desencarnou velhinho lá na ilha de Patmos, onde ele foi exilado, e aí desencarnou, tinha uma mediunidade extraordinária. Aliás, é dele o seguinte texto que ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É claro que ele estava se referindo, hoje nós compreendemos, ele estava se referindo ao próprio Jesus, que presidiu a formação do nosso planeta e que reencarnou entre nós. Outros apóstolos também escreveram evangelhos, mas foram considerados evangelhos apócrifos, ou seja, evangelhos não autênticos. Esses 4 evangelhos que nós citamos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, são chamados evangelhos, esqueci agora o nome. Mas, enfim, Madalena escreveu o evangelho, João escreveu, ou melhor dizendo, Tiago, André, Pedro também escreveram alguns relatos sobre Jesus, mas todos foram considerados evangelhos apócrifos, evangelhos não autênticos. Os 4 evangelistas foram considerados evangelhos autênticos, foram chamados então de evangelhos canônicos pela Igreja. Tá? Notem que os evangelhos, a maioria deles, ou se não todos, foram escritos muito tempo depois da morte de Jesus. Era comum naquela época também as tradições orais, ou seja, as histórias que Jesus contava e que outros profetas contavam, era passada de geração em geração pela oralidade, até que chegava alguém que conhecia e que sabia escrever, sabia ler e escrever, então escreviam aqueles relatos. Muito do que tem nos evangelhos, principalmente os evangelhos de Marcos e Lucas, foram transmitidos pela oralidade, é claro. Tá? Pois bem, Jesus fez uma promessa aos seus apóstolos, aos seus seguidores. Essa promessa ele fez justamente no Sermão do Cenáculo. Por que cenáculo? O cenáculo era um local onde as pessoas faziam as suas refeições. Aliás, esse sermão se deu na época da Páscoa, como estamos vivendo agora. Os judeus comemoravam a Páscoa, que era, até então, a libertação do povo hebreu, a libertação dos judeus do cativeiro do Egito. A comemoração da Páscoa se dava por conta dessa libertação desse povo. Só posteriormente, através da Igreja Católica, é que se passou a comemorar a Páscoa como sendo a ressurreição de Jesus. Isso pelos católicos, evidentemente. Tá? Então, Jesus, no Sermão do Cenáculo, ele reúne os apóstolos, né? Inclusive essa reunião ficou conhecida como a última ceia, porque os judeus,
os apóstolos estavam ali realizando a ceia pascal, ou seja, estavam comemorando a Páscoa, estavam realizando as suas refeições. E Jesus aproveitou para trazer o seu sermão. E esse sermão foi extremamente profundo. Ele alertava os apóstolos, porque ele sabia que estava próximo à sua prisão e à sua crucificação, e que se deu, inclusive, no dia seguinte a esse sermão. Ele alerta os apóstolos, alerta de que eles sentiriam uma dor muito grande, eles sentiriam uma solidão muito grande após a partida do Mestre, mas o Mestre estaria entre eles. Jesus quis preparar os discípulos para as difíceis provas que eles passariam depois da morte de Jesus. Inclusive, o próprio Cristo chegou a prever que eles debandariam, Pedro o negaria, Judas o trairia. Aquela noite foi memorável, realmente. Inclusive, os apóstolos começaram a discutir quem seriam o líder o líder dos apóstolos após a partida de Jesus. E então Jesus dá um exemplo incrível de humildade. Ele pega de uma bacia, coloca água, tira a túnica e amarra na cintura, como faziam os escravos naquela época. E aí ele humildemente lava os pés de cada um dos seus discípulos, de seus apóstolos. Até que chega na vez de Pedro, e Pedro diz: não, Senhor, sempre Pedro, né? Eu não sou digno de que laveis os meus pés. E aí Jesus diz: Pedro, se não permitires que eu lave os seus pés, não terá parte comigo no reino dos céus. E aí Pedro disse: então lave, Senhor, lave meus pés, lave até a minha cabeça, então, né? Lave todo o meu corpo. E Jesus lava humildemente os pés. E aí dá uma lição. No final ele diz: aquele que quiser ser o líder entre todos, que seja o servidor de todos. E aí dá uma lição de humildade para aqueles naquela época. E por último, Jesus diz: não se turbe os vossos corações. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, para que ele envie um outro consolador, que ficará eternamente convosco. E o restante da história dessa passagem nós já sabemos. Jesus foi preso por conta da traição de Judas e no dia seguinte foi crucificado. 19 séculos se passam. Quase 2000 anos depois, esse Consolador veio e está entre nós. Mais precisamente, no dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos. E essa obra vai inaugurar a nova era, a era do espírito imortal. A doutrina espírita que vai trazer esse cristianismo puro, sem as deturpações que a igreja realizou ao longo dos tempos, trazendo aquilo que Jesus trouxe em sua mais profunda simplicidade. Mas a doutrina espírita ainda não estava pronta, somente com o Livro dos Espíritos. Ele veio, então, e trouxe o Livro dos Médiuns, 3 anos depois o Evangelho segundo o Espiritismo, que faremos uma análise mais detida daqui a pouco, e depois obras póstumas, ou melhor dizendo, o Céu e o Inferno, e por último a Gênese. Obras Póstumas, na verdade, foi um livro que foi lançado pela esposa de Kardec, Amélie Gabrielle Boudet, juntamente com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Eles lançaram esse livro com esse nome Obras Póstumas, justamente com as anotações que Kardec tinha. Ele tinha muitas anotações e que eles então lançaram esse livro, essa obra, que ficou conhecida como Obras Póstumas, as anotações de Kardec. Então,
meus amigos. Vou tomar uma aguinha aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo veio em 1864. Os assuntos, isso está lá na introdução do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, inicialmente, Kardec pensou em trazer o nome de Imitação do Evangelho, mas ele foi alertado pelo seu editor, foi alertado por alguns espíritos também, que não colocasse o nome Imitação do Evangelho, porque era o próprio Evangelho. Se nós analisarmos bem, o Evangelho segundo o Espiritismo traz a mensagem do Cristo, e logo depois tem um comentário de Kardec, e em seguida as instruções dos espíritos. Então não é uma imitação do Evangelho propriamente, é o próprio Evangelho do Cristo. Mas agora com a roupagem nova, com uma linguagem mais acessível para que nós pudéssemos compreender. E lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz o seguinte: os assuntos contidos nos evangelhos, lá atrás, os evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus e João, podem ser divididos em 5 partes. Primeiro, as ações comuns da vida do Cristo. Depois, os milagres. Depois, as predições. E depois, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da igreja. E, por último, o ensinamento moral. De todos eles, os 4 primeiros, para nós, não é importante. As ações comuns da vida do Cristo, se Jesus começou a sua missão com 30 anos, com 15 anos, com 20 anos, Maria, mãe de Jesus, era virgem ou não, isso não tem muita importância no Evangelho. Segundo, vem os milagres. Tá? Hoje nós compreendemos, através da doutrina espírita, que milagre, na acepção que damos a essa palavra, não existe. Porque o próprio Cristo disse que veio cumprir as leis de Deus. Que leis são essas? As leis naturais, as leis universais. Então, os milagres seria derrogar a lei de Deus. Então, todos os feitos que ele fez podem ser explicados através de leis que muitas dessas leis nós ainda não compreendemos. Alguns dos feitos de Jesus hoje nós já compreendemos, a ciência já compreende, mas outros tantos ainda não podemos compreender. Terceiro, as predições. Jesus fez muitas predições para o futuro e que nesse momento não são importantes. 4, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da igreja. A igreja pega algumas dessas palavras e cria os dogmas da sua própria igreja. E, por último, o ensinamento moral. Então, de todos esses 5, o que importa para nós são os ensinamentos morais de Jesus. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai trazer apenas os ensinamentos morais, que é o mais importante, que é o que interessa para nós. O Evangelho é um tratado de moral prática, vai dizer São Luís, que é um dos espíritos que presidem a vinda do Consolador, a vinda da doutrina espírita para os homens. Então, o Evangelho é um tratado de moral prática. Tá? Não é somente para compreendermos, é preciso, principalmente, viver o Evangelho. Tá? O Evangelho, segundo o Espiritismo, propõe o cristianismo puro, sem as deturpações que realizamos ao longo dos tempos. Tá? Vamos fazer uma rápida análise aqui da estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Isso está lá na introdução do Livro dos Espíritos. Kardec começa dizendo o seguinte: em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras tanto quanto possível. Ou seja,
Kardec não utilizou no Evangelho segundo o Espiritismo uma ordem cronológica. Aliás, seria impossível utilizar essa ordem cronológica. Primeiro que os evangelhos, como a gente já viu, foram escritos por mais de uma pessoa, foram escritos no mínimo 4 pessoas escreveram os evangelhos. E em épocas diversas, em épocas distintas, muito diferentes, as épocas em que foram escritas. Né? E não tem nenhuma utilidade se fossem usados cronologicamente os ensinamentos de Jesus, porque eles eram espaços, né? Não precisava ter essa cronologia de tempo. Tá? Então, Kardec não utilizou no Evangelho segundo o Espiritismo essa cronologia. Bem, nós podemos imaginar que o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do Cristo também, ele pode ser, a gente poderia dividi-lo em 3 partes. Tá? Primeiro, a gente pode trazer a base desse Evangelho. Onde é que está a base? Nós vamos trazer aqui. Depois, a redenção individual da criatura humana, do espírito humano. E, por último, a redenção coletiva. Tá? Muito bem. Onde é que está a base do Evangelho, segundo o Espiritismo? A base está nos 4 primeiros capítulos. Tá? Primeiros capítulos. O primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. Terceiro capítulo, há muitas moradas na casa do meu pai. E quarto capítulo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Ou seja, Jesus diz, não vim destruir a lei. Ao contrário, vim cumprir a lei de Deus. Que lei é essa? A lei de Deus, a lei natural. A lei que preside o universo, que preside a terra, que preside o espírito, que preside a nossa alma. São as leis naturais. E que Kardec também descreve essas leis lá no Livro dos Espíritos. Né? Então ele não veio destruir essas leis, não veio derrogar essas leis. Meu reino não é deste mundo. De que mundo é o reino do Cristo? É de um mundo específico? É de um planeta específico? É do mundo espiritual? Não. É do mundo do espírito. É do reino interno. O reino dele é o reino da alma, é o reino do espírito imortal. Há muitas moradas na casa do meu pai. Um astrônomo, certa vez, havia declarado que o planeta Terra, comparadamente à nossa galáxia, era como se fosse um grão de areia em todos os desertos do planeta Terra. Então, imaginem o tamanho do nosso universo. Imagine o tamanho da nossa galáxia. É muito grande. Então, há muitas moradas na casa do meu pai. Não é só nesse planeta tão pequenininho, tão minúsculo em relação à galáxia, em relação ao universo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, para que a gente possa evoluir, para que nós possamos chegar à perfeição, é necessário que nós mergulhemos na carne, que nós reencarnemos quantas vezes forem necessárias até atingirmos, até galgarmos essa perfeição, até galgarmos esse reino interno, esse reino espiritual de cada um de nós. Então, para compreendermos todo o Evangelho, toda a extensão do Evangelho, toda a extensão da mensagem de Jesus, é extremamente importante que nós compreendamos esses 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu pai, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí está a base do Evangelho, a base para os demais capítulos que vêm em seguida. Então, depois dessa base vem a redenção individual. Onde é que está a redenção individual? Antes de trazer os capítulos que estariam a redenção individual,
Eu vou trazer aqui a questão 170, lá do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? O que se torna o espírito após a sua última encarnação, depois que não reencarna mais? E os espíritos respondem: espírito bem-aventurado, puro espírito. Notem que ele fala de espírito bem-aventurado, puro espírito, tá? Então, a redenção individual a gente pode identificar no Evangelho lá, principalmente nas bem-aventuranças, o capítulo 5 ao capítulo 10. Tem lá bem-aventurados os aflitos. No meio desses capítulos tem um capítulo chamado Cristo Consolador, né? E aí bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, e bem-aventurados os que são misericordiosos. Ou seja, esses 6 capítulos iniciais inicia a redenção individual do espírito humano, da criatura humana. É o processo de redenção espiritual. Começa através dessas bem-aventuranças, né? E depois, do capítulo 11 ao capítulo 17, nós poderíamos entender como se fosse uma orientação de Jesus para essa redenção individual. Por exemplo, o capítulo 11, nós temos lá: amar ao próximo como a si mesmo. O capítulo 12, amai os vossos inimigos. Porque certamente é mais difícil amar os inimigos do que amar ao próximo. Então vem primeiro amar ao próximo. Depois, o capítulo 13 tem que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Depois, o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E por último, sede perfeitos, no capítulo 17. Então, do capítulo 11 ao capítulo 17, nós poderemos entender como se fosse uma orientação de Jesus para essa redenção individual, né? Para atingirmos a nossa perfeição individual, atingirmos a situação de espíritos puros, de espíritos bem-aventurados propriamente. E aí vem a redenção coletiva, a terceira etapa do Evangelho, que vai do capítulo 18 até o capítulo 26. Ali Kardec reúne as seguintes mensagens de Jesus: muitos chamados e poucos os escolhidos, a fé transporta montanhas, os trabalhadores da última hora, haverá falsos cristos e falsos profetas, não separeis o que Deus juntou, não separeis o que Deus uniu, moral estranha, não coloqueis a candeia debaixo do alqueires, buscai e achareis, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Então, desses capítulos que Kardec organizou, está aí a redenção coletiva, a redenção da humanidade, a redenção dos espíritos para chegarem à perfeição, para chegarem a ser espíritos puros, espíritos bem-aventurados. E por último, a redenção final, né, que não está naquelas três partes que eu falei, mas aí a redenção final. Kardec reúne 2 capítulos, né? O capítulo 27 e o capítulo 28. O 27 é Pedi e obtereis, e o 28 é uma coletânea de preces espíritas. Esses 2 capítulos, para fechar o Evangelho, é o capítulo que a gente poderia considerar que vai unir o homem a Deus, vai unir o espírito a Deus, através da oração, né? Pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á, né? Aí seria a redenção final. Então o Evangelho ele está organizado dessa forma, tá? Kardec organizou dessa forma para facilitar o entendimento das mensagens de Jesus, da Boa Nova, do Evangelho que ele trouxe há 2000 anos. Eu gostaria de trazer aqui a pergunta 799 do Livro dos Espíritos.
pergunta o seguinte: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade? De que maneira? Os espíritos responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo, tal qual o Evangelho, vai trazer essa revolução moral, né? Vai destruir o materialismo, eu não diria até destruir, mas vai transformar esse materialismo, né? O Espiritismo, o Evangelho de Jesus faz em nós essa revolução moral. A preocupação da doutrina espírita é tornar o homem melhor, é ele superar as suas imperfeições e adquirir e evoluir o quanto possível para atingir a perfeição. Tá? Então, o Evangelho, tal qual a doutrina dos Espíritos, é esse consolador prometido por Jesus. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse sobre o Consolador prometido, o conhecimento das coisas, que faz com que o homem saiba de onde ele vem, para onde ele vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Esse texto está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. E Kardec, em outro momento, ele diz: quem tem a certeza do futuro tem o poder no presente. E o Evangelho, ele nos dá essa certeza. O próprio Cristo, ele, há 2000 anos, provou essa continuidade da vida após a morte. Ele mesmo, após haver desencarnado, crucificado, 3 dias depois ele retorna e diz: eu continuo vivendo e vocês também continuarão vivendo, a morte não existe. E aí o Cristo veio trazer para nós essa esperança, essa boa nova, essa boa notícia, e veio provar para cada um de nós que a vida continua, que a vida não está circunscrita ao mundo terrestre, né? Há uns poucos anos que vivemos aqui na Terra, e que a verdadeira vida não é aqui na Terra. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para experienciarmos. Nós somos seres espirituais numa experiência humana. É uma experiência passageira, é uma experiência temporária. A nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Nós somos espíritos, e espíritos imortais. Como Cristo não apenas disse para nós há 2000 anos, mas ele mesmo veio comprovar essa imortalidade. Então, meus amigos, o Evangelho segundo o Espiritismo vem restabelecer, vem restaurar essa mensagem do Cristo que ele nos trouxe há 2000 anos, mas é uma mensagem pura e simples. O Espiritismo, como o Evangelho, melhor dizendo, como Kardec trouxe para nós, tem lá toda a mensagem de Jesus. Né? Cada capítulo desse que nós trouxemos tem lá as mensagens de Jesus, e logo depois tem um comentário de Kardec sobre aquela mensagem, e depois vem as instruções dos Espíritos sobre esclarecendo aquela mensagem de Jesus, já com uma linguagem atual, já com uma linguagem que possamos compreender. Então, o véu que cobria as alegorias dessa mensagem de Jesus não mais existe. Esse véu, ele é retirado através da doutrina dos espíritos. E, como os próprios espíritos vieram dizer, o espiritismo é como se fosse uma chave para a compreensão dessas mensagens e que foram ditas inicialmente em forma alegórica e que agora nós abrimos essa porta através do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado, Kardec, principalmente, por ter trazido, muito obrigado à equipe do Espírito de Verdade por ter trazido essa obra consoladora por demais, que revive o cristianismo
de forma simples e pura. Então, meus amigos do GELAC, gostaria de agradecer a todos os companheiros, a sua presidente Lon e aos demais companheiros do GELAC, por permitir que pudéssemos trazer essa análise, essa reflexão a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa noite a todos e até uma próxima.